TCP são os dois principais protocolos, né, da camada de transporte, eles que são responsáveis, né, pela transmissão daquela carga pesada, né, das informações em si. E com isso, cada protocolo, tanto o TCP e o UDP, tem a sua participação para que tudo aconteça da melhor forma possível. Então, nós temos aí o gerenciamento da conexão TCP, né, que é uma característica, né, do TCP, ele estabelecer essa conexão, principalmente com o servidor, né, a gente sempre tem a figura do host, o servidor não necessariamente é um servidor mesmo, mas só estabelecimento dos nomes do cenário em si. Então, toda vez que a gente tem sempre o lado cliente e o lado servidor. Então, o lado cliente, geralmente, vai enviar um segmento, principalmente para falar que ele quer iniciar aquela conexão daquela informação em si, e ele faz, no caso, o início dessa conexão. Toda vez que ele faz o envio da conexão, ele faz o conceito do SYN, né, que é o flag, né, do segmento em si. Então, ele contém esse segmento que a gente chama de TCP-SYN, chegando lá, ele vai extrair essa informação e reservar os armazenamentos, o buffer em si, para fazer a conexão inicial, né. E ele devolve uma resposta para ele, falando que ele quer iniciar aquela conexão TCP. Então, toda vez que ele inicia o gerenciamento... Ju, Oi, pode falar. Só uma dúvida aqui. Lá no estágio, a gente está mexendo com algumas portas do servidor, para conseguir liberar o e-mail interno do Corém. Só que o servidor bloqueia por causa de alguma coisa nesse SYN que você está falando. Aí eu queria ver se, tipo, é no mesmo sentido do que você está falando da questão das portas, ou se é algo totalmente diferente. Não, também. Não se esqueçam que a conversa com a camada de aplicação é através das portas, por exemplo. Igual você falou, a porta de e-mail, ela tem portas exclusivas, né? Então, a conversa com ele é nessas portas. Tanto que, quando a gente faz gerenciamento de conexão, vocês vão ver, quando a gente trabalha, né, esse conceito do gerenciamento da conexão em si, a gente está se preocupando se a outra porta está escutando ou não. Então, essas falhas, por exemplo, e geralmente é o firewall que faz isso, né, que nega um tipo de conexão. Toda vez que você perde esse tipo de conexão, você vai ter problemas geralmente com o firewall em si. Então, toda vez que você tem essa característica, com certeza é um firewall que está negando a conexão, ou, por exemplo, um servidor que caiu. Por exemplo, se o seu servidor de e-mail cai, ele não consegue fechar a conexão. E a conexão, ela é feita, Júnior, no processo. Tipo assim, o processo, quem que faz a conexão lá? É o socket, por exemplo, a porta, né, de conexão lá do servidor de e-mail, por exemplo. E quando ele vai no cliente, é a porta lá que fala que você quer entregar aquela comunicação para o servidor, para uma porta específica que significa que é o e-mail. Então, cada porta aí tem uma tem a característica. E essa conexão que ele vai fazer, que ele envia e inicia a conexão, ela que mostra, né, nesse caso, essas características, principalmente de início da conexão. Esse estabelecimento dessa conexão, igual eu falei para vocês, ela tem esse conceito de 3 etapas, né, igual eu estou mostrando, a primeira, eu vou detalhar especificamente, mas no próximo eu mostro esse detalhe da aplicação em si, fechando a conexão, né, então ele precisa ser dessas 3 etapas. Se uma dessas etapas falhas, aí nós temos aí os erros, né, de conexão em si. Então, o TCP, ele faz esse controle. Mas a falha não é dele, tá, Júnior? A falha é, por exemplo, de um firewall, às vezes, que você não conseguiu abrir que aquela porta seja permitida.
tá? Então, ele só está fazendo o trabalho dele. Quem é culpado, geralmente, é a aplicação, né? Então, ele fala assim, então, alguém está responsável por isso, ou por um servidor que caiu, ou por um firewall, que geralmente é o que mais atrapalha, geralmente, esse tipo de conexão. Até porque, infelizmente, esse gerenciamento de conexão TCP também é usado para fazer ataques, também. Então, quando você tenta verificar, fazer uma resposta e eu vou mostrar para vocês, isso também pode ser um tipo de ataque para verificar, por exemplo, quais portas estão abertas no servidor, se o servidor de e-mail tem, se você usa tudo por padrão, por exemplo, se você, a porta 80, que é a mais, né, conhecida, porque você geralmente tem as aplicações web geralmente executando, então você tem essa problemática toda vez que a gente fala da conexão TCP. Então, ela cuida da conexão, ela não é culpada de não funcionar. O culpado de não funcionar está lá na camada de aplicação, é um firewall ou alguma coisa que está bloqueando que ele opere normalmente. Então, a preocupação tem que ser sempre da camada de aplicação, que é alguma configuração que não foi feita. Ele só vai te falar assim, ó, não está funcionando. É isso que deve estar acontecendo até, não deve estar fechando a conexão em si. É exatamente isso. Porque mas a culpa não é dele. Você vai ter que ver a aplicação que está executando, igual é o servidor de e-mail. Você tem um firewall, você vai ter que ver se a porta... então você tem que verificar as portas, porque aí esse cara é o que te dá o erro. Ele vai falar assim, ó, não consegui conectar, não está funcionando. É ele que sinaliza isso para o cliente, né? Então, ele faz o que a gente chama de 3 vias, né? Eu falo handshake em si, né? Que é o conceito de aperto de mão, né? Então, ele envia, recebe uma resposta e tem um terceiro envio, né? Que é essa terceira etapa, que é onde existe o fechamento em si da conexão entre o hospedeiro e, no caso, o cliente, né, e o servidor, principalmente para dar início à conversa, né. Então, ele é mais ou menos, igual eu te falei, o gerenciamento da conexão, ele geralmente precisa concordar com o estabelecimento que a gente chama da conexão em si. Então, você tem várias aplicações executando, né, concorrendo ali, deixa eu ver, aqui, né, você tem a aplicação, né, em ambos os lados você tem esse cara que o usuário vê. Só que, para vocês falarem com ele, a camada, né, no caso de transporte, ela vai se preocupar de fazer essa comunicação. E como que ela faz essa comunicação? Sempre usando os sockets, né? Sempre usando as portas de comunicação, que me fala para quem que eu vou entregar aqui nessa camada de aplicação, se é um e-mail, se é um browser, se é um FTP. Então, aqui ele faz essa característica. Então, na camada de aplicação, é ele que vai tomar conta, né, desse estabelecimento dessa conexão. E em ambos, a pilha, né, tanto do cliente como do servidor, vocês vão ter essa característica sempre de ter esse carinha aqui, esse amarelinho aqui, que é o socket, que vai estar responsável tanto quando ele estiver enviando a informação, ou quando ele estiver recebendo a informação para a camada de aplicação. Só que o estabelecimento, né, dessa conexão, a gente tem várias... etapas em si, mas de uma forma resumida, né, eles primeiro têm que falar assim, ó, eu quero me comunicar. Então, existe a ideia, né, que os dois concordam que eles querem conversar, estabelecer uma conexão, né. E também, outra coisa que eles têm que concordar com o que a gente chama de parâmetros de conexão. Então, principalmente quando a gente fala de número de sequência, o buffer, né, principalmente quando a gente fala assim, eu tenho um número de sequência tanto do cliente to server e server to cliente, quer dizer, quando do cliente para o servidor e do servidor para o cliente vão ter número de sequência, eles têm que ajustar essa informação. Outro detalhe importante também é o tamanho do buffer, né, de armazenamento que ambos vão ter e vão disponibilizar. E
tudo isso, todas essas informações que eles querem conversar, que tem um número de sequência, tudo isso é fechada através do conceito de handshake, né, que é o conceito de troca de informação em si, que a gente fala de compartilhar uma conexão em si. Então, ele tem essas características. Só lembrando um detalhe importante, a gente não fala, né, muito sobre ele aqui nesse caso, mas vocês podem, por exemplo, fazer isso usando programação, né? Então, vocês podem fazer a programação do socket, né? Por exemplo, criar sockets, né? Por exemplo, com o nome, né? O nome do cliente, o número da porta. Tudo isso é programado, né? Inclusive, o Croze trabalha um pouco com essa parte de programação em si de socket, que leva vocês, por exemplo, aí a aprofundar um pouquinho mais nesse conceito em si, dessa camada do TCP. Porém, a gente não vai entrar, até porque a gente tem muito conteúdo, a gente aprofunda bastante, mas eu não consigo entrar nessa parte de programação com vocês. O conceito, né, em si, do estabelecer a conexão em si, é sempre, nós vamos de novo ali, né, para Alice e Bob, né, onde eles querem, falar assim, vamos conversar, né, então, o conceito dele é a ideia de que eu tenho alguém solicitando uma conexão e o outro aceitando aquela conexão. E depois que eles aceitam a conexão, a gente tem algumas características que é estranho, porém ele vai falar assim, ó, eu estou estabelecendo a conexão, aqui eu estabeleço a conexão, aceita, né, aquela conexão, porém, logo em seguida, ele envia uma mensagem, né, fazendo a solicitação mesmo da conexão e no caso, o destino falando que aceita aquela conexão. Então, se a gente falar num handshake de 2 vias, que é, por exemplo, que o ser humano geralmente utiliza, vocês sempre começam, na verdade, não é nem vamos conversar, a gente tem o padrão de começar sempre uma conversa falando oi, né? Oi, né? Aí, quando uma pessoa responde o olá para a gente começa a conversar em si. Então, da mesma forma que você tem você também tem essa característica no servidor, onde você tem uma requisição daquela conexão, e se, no caso, o servidor aceitar aquela conexão, ele estabelece aquela conexão em si, né? Uma ideia, né, que a gente sempre faz um grande questionamento se o handshake de 2 vias vai sempre funcionar em si na rede, né? Principalmente porque a gente tem um conceito de atraso, né? Eles podem variar muito quando a gente está tratando da rede de computadores. A gente tem o conceito de retransmissão, né? Por exemplo, eu posso ter essa requisição de conexão várias vezes, principalmente quando a gente tem perda de mensagens em si. Então, é uma característica, uma preocupação que a gente tem que ter e trabalhar quando a gente fala do handshake de 2 vias. Uma outra característica é o reordenamento da mensagem também, que é uma preocupação que você tem que ter quando a gente está tratando disso. E a ideia de não pode olhar para o outro lado, quer dizer, você tem que sempre ficar preocupado com aquela conexão em si que está sendo iniciada. Então, quando a gente tem o cenário do handshake de 2 vias, a gente tem sempre, no caso, essa requisição dessa conexão em si, né, onde tem a requisição da conexão, o aceito daquela conexão e a troca de dados, né, onde ele envia, né, os dados. Quando os dados são aceitos, ele dá um EC, né, dando um X+1, que seria só apenas um controle daquela conexão, e depois ele completa aquela conexão, ele encerra aquela conexão. Então, é uma característica, né, do handshake de 2 vias, né. Aí aqui nós temos também, ele envia a requisição de conexão, né, aí ele encerra a conexão, né, mais para frente ele comunica, ele faz a requisição daquela conexão, né, então ele envia, aceita a conexão, e mais para frente o cliente vai falar que aquela conexão foi encerrada. Porém,
Só que, depois de um tempo, ele quer retransmitir aquela conexão, porque às vezes demorou para ele fechar aquele início de conexão, mas percebam que quando ele às vezes faz a retransmissão, esse tempo aqui que ele esperou e retransmitiu, ele pega e fala assim, não, eu ainda não recebi resposta, vou pedir de novo a conexão. E esse tempo depois, por exemplo, a conexão já fechou, quer dizer, o cliente e o servidor já fecharam a conexão em si. Então, eu posso ter duas requisições sendo feitas, e mesmo que depois tenha sido feito o estabelecimento daquela conexão, eu já tinha feito uma pedido de conexão novamente. Então, aquela requisição, ela fica perdida, né, no caso, não tem uma resposta daquela informação. Então, aí eu tenho, né, no caso, quando ele responder aquela conexão, quer dizer que a conexão ficou meio aberta, quer dizer, não tem cliente mais, porque o cliente encerrou a conexão bem aqui, e quando ele aceitou a conexão, o meu cliente já não tá ali para aceitar a resposta, porque ele já falou, ó, já encerrei aqui a conexão. Então, a gente tem que tomar um cuidado, né, principalmente quando a gente fala desse handshake de duas vias, né, principalmente nesse tempo aqui que ele pode fazer, esse tempo de espera aqui que ele coloca aqui, é um tempo, às vezes, que não é suficiente, ele faz uma retransmissão de solicitando a nova requisição, aí ele cancela, e depois ele fala que a conexão vai ficar aberta, porque só o servidor, no caso, vai receber a conexão e vai responder a ela, só que o cliente, nesse caso aqui, não existe mais, né, então é um problema que a gente chama de conexão meio aberta, quer dizer, sem cliente. Aí nós temos também o conceito, né, da mesma forma que a gente faz o estabelecimento, né, da conexão, requisita, a conexão é aceita, e eu começo a transmitir os dados e eu fecho a minha conexão. Da mesma forma, eu posso ter também, devido ao tempo que ele tem aqui de demora, né, por exemplo, de responder, ele vai e envia de novo a requisição da conexão de novo para o servidor. E logo em seguida, ele recebe só que ele não consegue ver que ele recebeu, não tem como mais cancelar aquilo que foi solicitado, né? E ele vai, no caso, né, o servidor, né, e ele pode retransmitir, por exemplo, de novo, ó, não vi conexão nenhuma, e depois, em seguida, ele pode retransmitir os dados, né, que vai falar assim, os dados estão aceitos. Novamente, nós temos o problema de dados duplicados, né, então aqui ele fecha a conexão, em seguida nós temos o problema de que os dados foram duplicados, então, no anterior, eu tenho que a conexão fica aberta, porque o servidor fica aguardando o restante das informações, e nesse caso aqui, nós temos que você pode ter uma duplicação de dados, porque ele envia 2 dados lá para o servidor em si, tá? Aí nós temos o nosso famoso handshake de 3 vias, né, que é o conceito, né, de operar, né, no caso, que eu tenho o conceito do SOCT, né, a conexão TCP, né, e eles sempre vão estar no estado de escuta, né, então, ambos o cliente como o servidor, vocês têm ele no estado de escuta, quer dizer, ele fica no estado que a gente chama de listening, né, ele fica escutando para verificar se existe alguma conexão para ser iniciada. Então, quando ela é iniciada, né, o cliente, ele vai falar que ele quer se conectar ao servidor, ele manda, né, uma mensagem, escolhe o que a gente chama de número sequencial inicial, que a gente chama de X, né, e ele envia uma mensagem TCP/SYN. Essa mensagem TCP/SYN, ela vai estar com um flag dela 1, quer dizer que ela quer iniciar a conexão daquela informação. Então, toda vez que você envia, né, uma mensagem SYN com um bit 1, quer dizer que você está solicitando aquela informação. Então, a gente também, outro detalhe é que o servidor, né, esse cara aqui também, como ele está no estado de escuta, ele vai estar aguardando o estabelecimento daquela conexão
Então, ele vai e fala que o servidor está esperando aquela conexão, né? Então, um detalhe importante que, assim como o cliente escolhe o número sequencial inicial, o servidor também vai escolher um número sequencial inicial, nesse caso aqui, denominado Y. Esse Y, né, no caso, ele também envia falando que ele recebeu, né, aquele bit. Então, da mesma forma que o cliente enviou para o servidor um SYN bit, você também vai devolver o servidor para o cliente um SYN bit 1, quer dizer, que ele está fechando aquela conexão. Ele passa o número de sequência do servidor, que ele falou, ó, meu número de sequência inicial é Y, e manda falando que aquele, que ele deu, no caso, um EC, né, falando que esse SYN que o cliente mandou foi recebido, né, no caso, e faz uma numeração falando EC num, que no caso seria X mais 1, quer dizer que ele pegou aquele número de sequência inicial e falou, ó, estou preparada para receber o restante das informações. Então, ele está esperando aquela conexão, né? Então, ele manda o SYN-EC, né, de volta também, quando o cliente recebe aquela informação, ele manda um SYN-EC, indica que ele recebeu que o servidor está ativo, né, em si, e ele devolve, né, falando que ele recebeu ele dá um EC naquela informação, e fala, no caso, para o servidor, que ele está, um número sequencial, que ele está prestes a receber as informações vindas do servidor, né, falando principalmente que o cliente em si está ativo. Então, a espera da conexão, né, ele faz o conceito, né, dela em si sendo enviada. Se vocês perceberem, nós temos o SYN send, que é do cliente para o servidor, e quando ele envia, ele vai receber um SYN receive, no caso do servidor para o cliente. Quando ele recebe, você fala que a conexão está estabelecida. E nesse caso aqui, quando ele devolve a informação do EC, quer dizer que a conexão foi estabelecida, o servidor também entra no estado de conexão estabelecida em si. A ideia dele, que é o conceito principalmente de aqui que ele faz aceitar a conexão em si. Aí você, por exemplo, pode colocar o número de porta, por exemplo, aqui que a gente inicia a conexão via socket em si também. Esse é o handshake de 3 vias, né? Então, você só vai iniciar a conexão quando ambos, tanto o cliente como o servidor, estiverem no estado que a gente chama estado STAB, né? De conexão estabelecida ou conexão iniciada, né? Então, é uma característica do conceito, né, da apresentação de 3 vias, né, de troca de segmentos de 3 vias, do protocolo TCP. Uma característica, né, toda vez que a gente fala eu gosto sempre de levar ao ser humano, esse é um exemplo. Eu falei do exemplo para vocês de quando a gente começa a fazer uma conversa, né, o ser humano começa a conversar, esse é o conceito do handshake. Então, a gente tem a característica desse tipo de protocolo de 3 via humano, é um exemplo também do Kurose em si, que é o aperto de mão de 3 vias, né? A ideia dele quando a gente fala de uma escalada, você geralmente, aí eu não sei exatamente qual a forma correta que as pessoas utilizam, mas a gente tem essa característica de quem tá escalando, né, a pessoa que está escalando, e a figura de uma pessoa, né, que eles geralmente dão o nome de amarrador, né, esse cara, o alpinista e o amarrador em si, né. A tarefa desse cara é passar a corda, né, de segurança para o alpinista em si, que está fazendo a escalada em si. Então, ele vai fazer o conceito, né, em inglês, que eu coloquei seguro, né, mas em si, a ideia dele, toda vez que a gente trabalha com essa conexão em si, né,
eu falei o termo seguro, mas quer dizer que está seguro para subir, ou se está amarrado em si, então ele faz a pergunta, né, para esse cara que está aqui embaixo. Aí, quando esse cara fala assim, seguro, né, ou ele pode responder seguro, quer dizer, está amarrado, e ele vai, aí o que vai acontecer? A pessoa grita escalando, quer dizer, ele vai começar a subir aquela informação. A ideia é que essa conexão, ela tem que funcionar, porque se alguma dessas falhar, você aqui, nesse caso aqui da vida humana, você tem um grave problema, né, um perigoso problema aqui de perda da vida humana em si. Então, isso é um conceito de handshake de 3 vias, né. Da mesma forma que a gente faz a conexão, né, você também tem que fechar aquela conexão. Então, você iniciou a conexão daquela forma lá, igual eu mostrei anteriormente, a gente está iniciando a conexão, você também vai fechar a conexão. Então, existe um protocolo também para fazer o fechamento daquela conexão, e ele usa o segmento, né, lá, o bit, né, ele faz um flag no segmento, lá no campo fim. Aquele campo fim, o bit dele vira 1, né, e no caso, ele envia, né, a mensagem para fazer o fechamento da conexão, principalmente do cliente. O cliente vai fechar a conexão com o servidor, e o servidor vai dar o que a gente chama de FINEC. Então, ele espera para responder essa mensagem. Então, ele retransmite, né, pode ter várias trocas, né, principalmente da mensagem fim, para ser manipulada ali pelo servidor. Então, a ideia de receber o fim, ela também com EC, né, então o EC quer dizer que ele mostra que ele reconheceu aquele pedido, aquele segmento em si. Então, falando de uma forma de conexão para fazer o fechamento da conexão, né, nós temos, lembrando que aqui, estou pensando que a conexão já está estabelecida, percebam aqui pelo estado, ó, stab, quer dizer que a conexão está estabelecida, como se eu continuasse da figura anterior, só que agora eu quero fechar, eu não quero mais conversar, então a gente chama fim espera 1, né, então ele manda para o servidor o flag, né, eu ativo o bit fim 1, e mando também o número de sequência daquele reconhecimento para saber, então ele não quer mais enviar dados, né, então ele manda o que a gente chama também cliente socket.close, que é fechar aquela conexão. Lembrem-se que a gente não pode simplesmente só abrir uma conexão e esperar que ela se feche sozinha. É claro que ela pode ficar um tempo aberta, eu posso dar um timeout ali de alguma forma, mas o correto, principalmente quando a gente está falando do TCP, é que ela espera que você feche aquela conexão ali que foi aberta, né? Aí nós temos aqui, ele faz, no caso, o fechamento da conexão, né, em si ele responde, que espera, né, pelo servidor, então ele solicitou para o servidor a conexão, o servidor deu um EC, né, naquele campo fim, que ele quer dizer que ele recebeu aquilo, ele ainda pode, nesse caso aqui, um detalhe importante é que ainda pode enviar dados, porque nesse caso, a conexão ainda não está fechada, então aqui ele tem um tempo de espera de fim, um outro tempo de espera que ele está aguardando, e o servidor também está aguardando para fechar. Nesse caso aqui, a gente tem o tempo de espera, né, onde, o que acontece? Ele mandou dados aqui, né, e ele ainda está no estado de espera, aí quando ele manda um fim, bit 1 e o número de sequência do servidor, quer dizer, ainda aqui está com tempo de espera. Nesse caso, quando o servidor envia, eu não posso mais enviar dados. Nesse caso, ele não pode enviar mais dados e o cliente está esperando ainda. Percebam que ele está ainda aguardando o fechamento da conexão que não foi fechada, né? E nesse caso aqui, o servidor enviou o último EC e não pode mais enviar dados. E o que acontece? Quando os cliente recebe, né, aquele bit lá, ele dá um EC, quer dizer que ele recebeu o fechamento daquela conexão, né? E no caso do cliente, quando no servidor,
quando ele recebe esse EC, o estado da conexão do servidor já é fechado. Só que, no caso, para o cliente, ele tem só um tempo de espera antes de determinar e falar que a conexão foi fechada. Percebam que a gente, no caso, fala assim, nossa, complicado, né? E vocês fazem isso de uma maneira muito rápida, né? Toda vez que a gente está falando do gerenciamento de conexão em si, a gente trabalha muito com esse conceito de handshake, né? E tanto de 2 quanto de 3 dias, sempre se preocupando com aquele negócio da conexão ficar aberta, de eu fazer uma retransmissão, de eu deixar a conexão aberta, de eu duplicar os dados. Então, tudo isso acontece por causa desses estados que a gente faz da conexão, tanto no handshake de 2 vias, como de 3 vias, né? Então, percebam que ele estabelece o gerenciamento da conexão. Lembra quando eu falei para vocês que ele é orientado à conexão, o TCP, principalmente por causa disso. Olha a preocupação que ele tem de, antes de iniciar, antes de fechar, ele faz uma série, troca uma série de flags, né, principalmente utilizando o segmento dele, para controlar aquela informação. É claro que, como eu falei anteriormente, isso é uma característica do TCP, já não acontece com o protocolo UDP. Porém, é uma característica que é muito bem trabalhada no caso, para os protocolos que são do TCP em si, que é importante existir esse controle de conexão, esse gerenciamento da conexão. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de congestionamento, né, o conceito de congestionamento, principalmente quando a gente fala do conceito de congestionamento, quer dizer, muitos remetentes enviando coisas muito rápidas, né, o congestionamento vocês já conhecem, principalmente na vida real, que é o congestionamento de carros, né, em si, que vocês, às vezes a gente sofre muito com isso nas cidades, né, então, mas o congestionamento em si também da rede muitas fontes enviando muitos dados a uma taxa muito alta para a rede tratar, né, então eu envio muita coisa e a rede não consegue fluir aquela informação. A gente vai voltar nesse tempo para aquele conceito de vazão que a gente já falou anteriormente, né, e quais são as causas, né, desse congestionamento? Geralmente, é perda de pacote, né, então eu tenho o que a gente chama de storage buffer nos roteadores, a gente vai falar sobre isso também. Eu tenho o que a gente chama de um atraso longo, né, a fila, né, de armazenamento dos roteadores também é muito grande, né. A ideia é entender o que acontece quando o hospedeiro, quando os hosts em si aumentam a taxa de transmissão e a rede fica congestionada. Então, quando a gente está transmitindo muita coisa e a minha rede não vai suportar aquele envio de informação. Um outro exemplo importante, quando a gente fala, ele é muito diferente do controle de fluxo que a gente falou anteriormente, tá? O conceito de controle de fluxo é o remetente rápido para demais com o receptor. É aquela velha história, né, quando você, por exemplo, o exemplo da criança também, né, aquela jorrando água, e a pessoa abre a boca, você não consegue aguentar, é muita informação em si para ele tratar. E lembrando que toda vez que a gente fala de controle de fluxo ou controle de congestionamento, uma lista, ele é colocado na lista dos 10 problemas mais importantes para ser tratado numa rede de computadores, tá? Então, é importante, principalmente, conhecer as causas, né? Por que existe esse congestionamento? Então, a gente vai tratar alguns cenários, principalmente, para falar desses congestionamentos em si, né? Então, esse primeiro cenário, eu tenho o conceito de 2 conexões, né, aqui. No caso, 2 conexões vão compartilhar, no caso, um único trecho, né, em si, né, então ele tem aqui as 2 conexões, essas 2 conexões compartilham um único trecho da rede, né, entre origem e destino, então ele tem aqui o conceito que ele vai passar
pelo mesmo equipamento, né? E um detalhe, né, vamos dizer assim, otimista, é que falar que esse roteador aqui, ele tem um número infinito de buffer. A gente sabe que isso não existe, porém, assim, a gente vai mostrar, no caso, que esses caras aqui, eles têm um armazenamento, né, uma capacidade infinita, né, então, toda vez que você transmitir, aqui nesses caras da ponta, nem a minha grande problemática é esse cara aqui que vai tratar as conexões desses caras e desses, tanto de origem como de destino. Então, você tem esse cenário. Um detalhe importante, toda vez que a gente trabalha com os dados originais, né, que a gente chama, no caso, faz essa sigla, né, e no caso, os dados que vão ser recebidos, né, pelo destino em si, né. Então, tem essas duas características, percebam que eu tenho um host A e um host B, que vai estar enviando, o host A vai estar enviando para o host B, e o host B vai estar enviando para o host C. Então, tudo isso vai estar sendo compartilhado, né? Então, nós temos aqui o conceito, né, de duas conexões que vão estar compartilhando, no caso, um único roteador, que vai ter o que a gente chama de número finito de buffer. Então, nós temos o host, né, que eles vão estar compartilhando esse armazenamento, né, o conceito de buffer infinito. A capacidade de entrada e saída do link vai ser denominada por R, né, então R vai determinar aquilo. Eu tenho o conceito de dois fluxos, né, que vão ser calculados, né, utilizando, né, os dados originais, o lambda in e o lambda out, que no caso aqui vai me falar os dados originais, e aqui vai falar a minha taxa de transferência, que é quem vai estar recebendo, que vai me falar qual é a capacidade em si. Então, eles vão compartilhar esse único trecho da rede em si. Então, o roteador aqui, nesse caso, a gente chama que ele tem compartilhamento, tem capacidade infinita, de armazenamento infinita. Aí nós temos um gráfico, né, que vai demonstrar a problemática que a gente tem no caso desse conceito, né, o envio da informação, host A, host B, né, os dados originais, a taxa de transferência entre os dois, a conexão em si, né. Então, aqui nesse caso, eu não tenho retransmissões, porque eu falei que meu buffer vai aguentar, que ele é infinito, né. Mas aí a gente tem uma pergunta, né, o que acontece com a taxa de chegada, né, se o lambda for, no caso, se aproximar de R2, né, então a gente tem o gráfico, que a gente é gráfico de vazão por conexão, onde a gente fala que a vazão é igual à velocidade do envio do remetente, tudo que vai ser enviado pelo remetente, ele vai ser recebido, né, pelo destinatário, que a gente chama com atraso finito. Então, à medida que ele vai recebendo, que ele vai enviando, ele vai recebendo, e com isso vocês têm esse gráfico, né, no caso, de atraso finito, assim. A taxa de transferência máxima que existe, né, dessa conexão, é R por 2, né, então a capacidade de entrada e saída do link vai ser determinada por R2, né, em si. Então, é a capacidade em si do link, da vazão daquela rede em si. Aí nós temos também o atraso em si, né, então o conceito dele, nesse caso aqui, vocês podem perceber que a taxa de envio, ela fica cada vez maior à medida que se eu vou enviar, no caso, a capacidade do enlace, eu vou testando mais ainda, né, no caso, a ideia dele, quando a gente tem grandes atrasos, né, então, você tem a saída da tua rede, né, ela vai crescendo, até chegar, no caso, a uma taxa de envio, onde a minha vazão, né, a minha rede fica totalmente congestionada, né, onde ela chega muito à capacidade final da minha rede. Então, a taxa
fica muito próxima, e com isso você tem, no caso, um congestionamento que vai crescendo e vai aumentando cada vez mais, né? Então, essa é um conceito que a gente fala e trabalha do congestionamento em si. Então, eu tenho grandes, né, no caso, eu posso ter grandes atrasos, principalmente na fila, principalmente por causa da capacidade do enlace. Então, é uma característica, né, em si. Um outro cenário, onde a gente tem um roteador, né, nesse caso em si, aí eu tenho um roteador, eu tenho a figura de um roteador, né, com o que a gente chama de um buffer finito, né, quer dizer, ele tem limite em si, só que aí nós temos uma problemática, porque como o buffer é finito, ele vai ter muito pacote perdido e timeout em si. Então, a entrada da camada de aplicação vai ser igual à saída da camada de aplicação, né? Então, no caso, a entrada como a saída são iguais. A entrada da camada de transporte pode ter, no caso, as retransmissões, né? Então, aqui, a retransmissão, né, que geralmente é dada ele coloca esse apóstrofozinho, tem que ser maior ou igual aos dados de origem. Então, aí tem uma grande problemática, aqui ele tá, os dados, né, os dados originais, aí, quando a gente fala dos dados originais, mas eles são dados retransmitidos, a gente vai usar esse apóstrofo, quer dizer, para mostrar que é retransmissão, né, o lambda, ele vai receber aquela informação, Então, aqui nós temos o conceito de buffer finito. Então, ele vai entrar no buffer, até os dados retransmitidos vão entrar naquele buffer que é compartilhado por todas as máquinas da minha rede em si. Então, esse é o conceito, né, desse cenário. E, no caso aqui, nós temos o conceito de conhecimento perfeito, né, a ideia dele de remetente enviar somente quando o buffer do roteador estiver livre, né, também é bem complicado, principalmente porque como você vai saber se ele está livre ou não, né? Então, nós temos a figura, né, dos dados originais e dos dados retransmitidos, onde nós temos que a taxa média, né, do envio do hospedeiro também não vai ultrapassar R por 2, né? Tudo que vai ser enviado vai ser recebido, quer dizer, eu não tenho, no caso, o que a gente chama de perda, né? Então, aqui, o pacote, ele é enviado na rede, eu vou ter sempre espaço livre no buffer, e ele vai lá e chega na origem. Então, eu não tenho, no caso, a retransmissão nesse caso, porque eu não vou precisar que ela aconteça. Né? Nos casos anteriores, pode ser que eu tenha a retransmissão. Mas, porém, um cuidado, toda vez que a gente fala desse cenário, é a questão de que, toda vez que a gente trabalha, né, o conceito desse conhecimento perfeito, né, de falar que o buffer, né, do roteador vai estar sempre livre, não é uma característica correta, né, porque seria uma mágica, que a gente considera que pode estar tratando. Aí nós temos o gráfico em si, né, onde a gente está demonstrando, né, que a curva em si, né, que a saída, a vazão, ela vai crescendo à medida que eu vou enviando e recebendo os dados, né, então a vazão sempre vai ser igual, de um para outro, né, porque aí, no caso, eu não tenho atraso, eu não tenho retransmissão, né, em si, eu não tenho o conceito também de perda de pacote, porque eu estou falando que tudo que está indo, tudo está sendo transmitido, né. A ideia dele, né, em si, né, aí, dentro desse cenário também a gente tem o que a gente chama de perda conhecida, né, que a gente chama de algum tipo de conhecimento perfeito em si, onde você tem a característica que os pacotes podem se perder, né, podem ser descartados pelo roteador,
porque o buffer do roteador está cheio. Então, o remetente sabe quando o pacote foi descartado, ele apenas vai reenviar se o pacote tiver sido perdido. Então, ele envia a informação, aí faz uma cópia, né, que se precisar vai fazer retransmissão, não tem espaço no buffer, ele joga, ele descarta aquele pacote em si, mas o pacote não foi recebido, quer dizer, ele não vai receber uma mensagem de EC que aquela informação foi recebida, então ele vai retransmitir aquela informação. Então, para fazer a retransmissão daquela informação em si, então a ideia dele de sempre, ele vai aumentando, né, em si, e aqui no caso, eu tenho o que a gente chama de retransmissão. Então, a ideia é que eu sempre vou ter o conceito de retransmissão e eu vou sempre operar no limite da capacidade máxima, porque eu vou ter sempre o conceito de retransmissão por causa do buffer que vai estar cheio no meu roteador. A ideia dele é que a gente sempre vai pensar na retransmissão. Percebam que a retransmissão é quem cuida da própria camada de transporte em si, daquela informação. Então, ele envia, né, a informação. Aí nós temos a duplicidade, né, o destinatário, quando ele não precisa da retransmissão, né, então, o que acontece? Ele envia, eu envio a informação, eu tenho uma cópia, ele envia, tá livre, ele envia a informação lá para o destinatário, né, só que aí dá um timeout e o que acontece? Aquela informação lá, que ficou armazenada, devido ao tempo de espera de dar uma resposta daquela informação, por algum momento, ou por algum motivo aqui teve algum tipo de congestionamento, o que acontece? Ele vai falar assim, não, o pacote não foi, e então eu vou retransmitir aquela informação. Então, a ideia é que esse cara aqui, ele só precisa de uma cópia, então ele vai descartar aquela retransmissão. Porém, o roteador aqui, ele já trabalhou, então você já tem a informação sendo transmitida em si. Aí, no caso, nós temos, né, a ideia que você perde tempo fazendo reenvio de transporte. Então, é um cenário que a gente fala da duplicidade da informação em si. Então, novamente, né, a gente tem que o conceito de retransmissão, ele é perdido principalmente por causa de chegar próximo à capacidade do limite daquele, e a gente usa, no caso, o pacote retransmitido em si daquela informação. Também a gente pode ter o conceito, né, dessa duplicidade, desse retransmitido em si, e a gente tem um conceito que a capacidade daquele pacote, né, eu estou tendo um custo. Então, aquele congestionamento lá que eu mostrei anteriormente, eu estou dando trabalho para o meu roteador, né, e eu utilizo mais a largura de banda. Então, quanto mais retransmissão eu tenho, apesar de que foi o congestionamento que causou a retransmissão, ele gerou uma retransmissão desnecessária. Então, eu tenho diversas cópias do mesmo pacote que vai estar mais ainda diminuindo a minha largura de banda. Então, a gente fala que existe a capacidade desperdiçada, principalmente por causa da retransmissão. Então, o throughput, né, da rede em si, ele é utilizado de maneira incorreta. Então, uma das temas que ele utiliza também, aqui nesse caso, a gente fala que esse cara aqui, né, essa medida aqui, foi utilizada apenas para retransmissão. Então, eu perco tempo, né, e eu perco a capacidade da minha rede em si, porque eu estou retransmitindo a informação. Então, eu utilizo aquele pedaço, aquela faixa da rede, para fazer retransmissões desnecessárias, né, principalmente usando a largura de banda, né. Então, a ideia é que eu vou estar, de certa forma, sempre pegando aquela minha vazão da rede e diminuindo ainda mais por causa da retransmissão de pacotes desnecessários, né. Aí, também, a mesma ideia, né,
ele retransmitido, ele vai entregar. O cenário 3, a gente tem 4 remetentes, né, em si. Eu tenho vários que a gente chama de caminho multisaltos. A gente tem o timeout, né, e retransmissão. A gente também tem o buffer finito, né, de saída compartilhada. Então, a gente tem um congestionamento um pouquinho maior nesse caso em si, né, onde os dados originais, eles são enviados, né, os dados originais também retransmitidos, eles também são feitos uma cópia em si daquela informação, né. Aí eu também tenho outra, no caso, outro host fazendo a conexão, né, em si, da informação, mais congestionamento na rede em si. Então, percebam que aí eu tenho várias conexões, né, simultâneas acontecendo em si, e com isso, o tráfego vai ser muito, muito maior, né. Então, o conceito dele, a ideia, principalmente, quando a gente observar, é que o roteador, né, em si, que vai estar compartilhando, fazendo todo aquele tráfego, ele vai estar um pouquinho comprometido, um pouquinho não, vai estar comprometido em si, e descartando muito pacote, fazendo muito timeout, e muita informação acontecer, devido em si, e descartando muito pacote, fazendo muito timeout, e muita informação acontecendo de maneira, né. Então, o que vai ter? Eu vou ter um aumento tanto da saída, né, da transmissão dos dados originais e dos dados retransmitidos em si, né. Então, eu tenho o aumento, né, da retransmissão, todos os pacotes, né, a parte azul, né, que vão chegar na fila vão ser descartados. Então, a transmissão dele vai a 0. Então, aí a gente tem o descarte em si, porque aquela fila ali, devido à grande capacidade dela, quem chegar por último ali, vai ter todos os pacotes, né, o descarte daquela informação em si, né. Nesse mesmo cenário, a gente tem, no caso, principalmente, né, quando a gente fala, que a gente tem essa característica que houve, né, no caso, a vazão do fim a fim, né, em si, ela vai a 0 em si. E nesse caso também, o pacote foi muito descartado, houve muito congestionamento, e vocês percebam que a vazão aqui da minha rede, né, pelo gráfico, tanto de retransmissão, que chega a informação lá, ele chega muito próximo a 0, né, quer dizer, existe, né, o custo, né, de congestionamento, principalmente porque o pacote é descartado, né. A ideia dele é que em um ponto eu vou maximizar aquela transmissão, mas eu ocupo o tempo daquela transmissão, então, eu aumento ela para transmitir um pacote diferente, né, e ela pode chegar a 0 em si. Então, principalmente por causa do tráfego pesado. Então, se a minha vazão aqui, ela pode chegar a 0, principalmente por causa desse tráfego intenso de informação, né? E alguns pacotes podem ser, no caso, descartados, como acontece no caso desse link azul aqui, que devido a ele ter sido o último, ele vai descartar a informação. A taxa de transferência, ela nunca pode exceder a capacidade, né, então, aqui nós temos o conceito, né, esse conceito de causas, né, um resumo, né, de tudo, nunca pode exceder a capacidade, né, em si, então, ela tem a característica de entrada e saída, né, de transmissão, né, a informação sendo enviada e aquela sendo recebida, né, a gente tem a capacidade do enlace, e quem manda nessa capacidade é quem está recebendo. Lembra que quando a gente fala que a vazão, ela é ditada por quem está recebendo aquela informação, então, o receptor é que comanda o tamanho da minha vazão em si, então, ela vai, nesse caso, é que a gente sabe que ela nunca pode exceder a capacidade, né, em si, principalmente, por isso que a gente faz que a vazão é dividida por 2, para você não sobrecarregar em si. O conceito de atraso, principalmente quando a capacidade vai se aproximando, né, em si, então,
o atraso vai aumentar. Então, quanto mais perto você tiver da vazão da sua rede, né, o envio da informação estiver próximo da capacidade, você vai ter que seu atraso vai sempre aumentar. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, principalmente quando você está usando a capacidade em si toda da sua rede. A perda e a retransmissão diminui a taxa de transferência efetiva, né, então, aqui, por exemplo, é um exemplo disso, né, quando a gente tem a retransmissão em si, você se preocupa muito com isso, e ela acaba gerando, né, no caso, a taxa de transmissão, porque você, retransmitindo, você está consumindo aquela taxa de transferência em si, então há essa preocupação em si, né, e no caso duplicidade, né, de mensagem, vai diminuir ainda mais a taxa de transferência, então, quanto mais duplicidade você tiver, a taxa de transferência também vai diminuir mais ainda, né, então você vai consumir mais ainda, porque aqui são os dados que ele tem que estar recebendo, e a taxa de transferência, a taxa de retransmissão em si, né, a informação sendo retransmitida, aqui eu tenho perdas, né, só nesse espaço aqui, de consumo da minha vazão, só para fazer a retransmissão de informação. Então, é um cuidado que a gente tem que ter, e se preocupar com ele, principalmente quando a gente fala desse conceito, né, em si. A capacidade de transmissão, tanto de upstream e o armazenamento desperdiçado, né, por pacotes perdidos downstream, faz com que a vazão, né, fim a fim, chegue a zero, né, então, principalmente por causa do congestionamento, por causa do timeout, por causa de muita coisa que acontece, a sua vazão chega a perto do limite de tráfego em si, então a gente tem uma grande preocupação, e isso vocês podem ver que o meu gráfico, ele fica todo ondulado, principalmente por esse conceito de acontecer essas perdas, né, de pacotes em si, né. Deixa eu